A Associação de Defesa do Património de Santarém assinalou os 30 anos de existência, promovendo um debate alargado sobre o património. Durante o fim de semana de 13 e 14 de dezembro, o Círculo Cultural Scalabitano recebeu especialistas que abordaram o ordenamento, regulamentação, experiências nacionais e o futuro, para além da valorização turística e cultural do património histórico. Na passagem do aniversário, a Associação está mais crítica do que nunca em relação à política local sobre o património de Santarém, abordado também durante este encontro. Está tudo por fazer em Santarém, continua tudo por fazer em Santarém, não se vêem ideias novas e rumos para o centro histórico, portanto isto é um material, portanto é uma matéria-prima patrimonial ímpar e carece de intervenções específicas para fomentar turismo, para dar emprego, para criar riqueza, portanto, e tudo isso está por fazer em Santarém. Os dirigentes da associação estão preocupados com o abandono de 2 monumentos nacionais em risco de ruir, o Convento de São Francisco e as Muralhas das Portas do Sol. Por outro lado, foram interpostas algumas ações em tribunal devido ao que classificam de graves atentados ao património. Tivemos que recorrer aos tribunais, porque o Ministério Público já devia ter atuado. Este tipo de situações de crimes públicos compete às entidades nacionais disputar esses processos e esses procedimentos, e não só, quer dizer, não são só as queixas de crime, há outro tipo de procedimentos que deviam ter sido efetuados pelas entidades nacionais. Nós despoltámos-los porque vimos que estava a haver uma grande inércia, mas há muita coisa para fazer e nós ainda estamos em vias de fazer mais coisas em prol do património de Santarém e em prol da justiça também, porque está muita coisa para fazer, houve muitos crimes, mesmo depois da nossa queixa já voltou a haver crimes, portanto, e é bom que o Ministério Público atue com força, porque isto é inconcebível numa zona patrimonial como o Centro Histórico de Santarém. O património scalabitano foi abordado na comunicação da professora Ana Arruda, que já coordenou trabalhos de escavação arqueológica na cidade e participou na descoberta de vestígios que pertencem ao Mediterrâneo antigo. A especialista mostrou-se crítica em relação à política do património que tem sido seguida depois de ter sido afastada do trabalho que desenvolveu. Por exemplo, as escavações da Alcáçova são uma preocupação. Conheço muito mal a situação, não vinha a Santarém já há alguns anos, não me é neste momento possível percorrer o jardim e verificar, por exemplo, o estado da cisterna, que foi descoberta já nos anos 90 do século passado. Nessa altura a cisterna estava em risco de cair e não me pareceram ter sido feitos as necessárias diligências para a conservar. Julgo, por aquilo que vi do ar e não ao vivo, que a coisa continua, enfim, perigosa do ponto de vista da sua ruína e da falta de empenhamento, ou enfim, das diligências necessárias para essas construções, para que a construção seja preservada. Por aquilo que também vi do alto de uma janela, mas não sei quais foram as opções metodológicas de colegas que fizeram os trabalhos, pareceram-me ver algumas estruturas que não sei datar, maltratadas, mas como lhe digo, não sei quais foram as opções metodológicas de colegas meus que estiveram à frente desses trabalhos. Vamos lá ver, uma coisa é uma universidade que faz um processo de investigação e vem escavar para Santarém e, portanto, tem fins puramente científicos, dos quais, obviamente, dá conta à comunidade e deu, e isso não está em causa, quer entregando os materiais, quer divulgando, publicando e tudo isso. Outra coisa é que cada vez que existe uma intervenção que é preciso fazer, que as pessoas querem saneamento básico, têm que ter condutas de esgotos, têm que ter água, têm que ter... Bom, e aí é preciso intervir e essa intervenção de caráter preventivo em relação a preservar os vestígios arqueológicos e aquilo que a história e a arqueologia nos permite consolidar em termos de conhecimento histórico nos dá, quer dizer, isso são intervenções de emergência, quer dizer, não são investigações, não são intervenções para conhecer, são intervenções para salvaguardar aquilo que existe, mas permitir a vida de hoje.
hoje. E, portanto, não tem esse cunho científico e, portanto, não tem as prerrogativas, como a doutora Ana Arruda aludiu, e bem, agora, são imprescindíveis de ser feitas sob pena de nós não continuarmos a viver aqui. E muitos já não vivemos porque não conseguimos ter as condições que são exigíveis e esse é o esforço de todos nós, que é dotar o centro histórico e esta zona consolidada urbana antiga de condições de habitabilidade tão boas ou melhores que as outras regiões, obviamente com os constrangimentos que têm. Os 30 anos da Associação do Património de Santarém serviram não só para recuperar antigas preocupações, como para alertar o presente, como é o caso das atuais intervenções do Jardim das Portas do Sol, junto à Alcáçova, e do Jardim da República. Ninguém conhece os projetos dos jardins, ninguém discute os projetos de jardins. A componente arqueológica, que é uma componente muito importante na potenciação turística de Santarém, como se viu hoje e como se vai ver amanhã, nas nossas conferências, é uma componente muito importante para atrair turismo. É uma componente muito importante para ensinar a história de Santarém também aos calobitanos e é uma componente que está completamente esquecida, quer dizer, o jardim este território não é só o jardim, quer dizer, o jardim tem história, portanto é um jardim que não é um jardim comum com relva, portanto é um jardim com história e julgo que a história também deve ser uma mais-valia do jardim, nestes jardins todos que não careciam da intervenção que estão a levar, portanto eu acho que se calhar havia outras prioridades, mas pronto. Um dos próximos desafios será a luta pela recuperação da Igreja da Alcáçova em estado avançado de degradação e com fossas de escavação arqueológicas abertas. A igreja, situada junto às Portas do Sol, uma das zonas de grande riqueza histórica, está encerrada a visitas há muitos anos.